Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Vanessa y hoy tenemos clases de español. Estoy aquí para invitar a ustedes para nuestra primera clase sobre la familia. Entonces vamos a comenzar con a convivir con la familia. Observa la imagen abajo que representa el interfono del video, que é uma campanha em YouTube sobre o tema família. Então aqui a gente tem um interfone e no lugar dos apartamentos estão escritos algumas coisas. Então nós temos no primeiro assim: 402, mujer separada, su hijo, la abuela. 401, un hombre viudo, su hija. 302, dos hermanos. 301, una abuela, su nieta universitaria. 202, una mujer. 201, un hombre, su perro, curro. 102, una mujer, su novio y sus hijas. 101, dos mujeres, su hija. Abaixo aqui, dije, não há famílias modelos, simplesmente modelos de família. Aí eu trouxe uma perguntinha para vocês que diz assim: não há famílias modelos, simplesmente modelos de família. O que significa a palavra modelo? Então, trouxe três conceitos de modelo, que dije assim: 1. Representação na pequena escala de um objeto arquitetônico ou obra maqueta, uma maquete, uma representação menor. Número 2, representação abstracta de um fenômeno capaz de capturar as características formais ou funcionais de um objeto de estudo. E número 3, tipo exemplar, exemplo a seguir. Então vamos focar no número 3, tipo exemplar, exemplo a seguir. Aí nós temos como tipo exemplar, o modelo sendo tipo exemplar, tem a segunda pergunta. Segundo a campanha, por que não há famílias modelos sino modelos de família? Então, hoje, nós temos em nossa sociedade, nós temos na nossa sociedade hoje, não um único modelo de família, não uma única família, e sim vários modelos de família, como tem o exemplo que eu li para vocês no início. No piso, no apartamento 402, nós temos o quê? Mulher separada, su hijo, la abuela. Então, nós temos uma mulher separada, seu filho e a avó. Então, é um modelo de família. Depois, no piso 402, um hombre viudo, su hija. Então, a gente tem um homem que é viúvo junto com a sua filha. Então, são composições diferentes de família e nenhuma delas deixa de ser uma família. Seguindo, então, nós temos assim. Agora mire as palavras retiradas da imagem. Então, hijo, hombre viudo, que é homem viúvo, novio, vamos ter cuidado com os falsos amigos que a gente chama, né? Que são, na verdade, noivo em espanhol não é noivo que nem em português, é namorado. Tá? Então vamos ter cuidado com os falsos amigos, né? Os falsos cognatos, que se chama. Abuela, que é avó. Hermanos, que são irmãos. E nieta, que é neta. Acá les trouxe alguns de los grados de parentesco. Então, temos abuelo, abuela, que é avô e avó. Hijo, padre, madre, hija, filho. Pai, mãe e filha. Acá temos outros. Cunhado, cunhada. Hijastro, hijastra, que é enteado, enteada. Esposa, esposa. Marido, mulher. Namorado, namorada. Papá, mamá. Padrastro, madrastra. Primo, prima. Sobrino, sobrina, suegro, suegra, tio e tia. Estes são alguns dos grados de parentesco. Sim, trouxe alguns para vocês. E para fechar nossa aula hoje, eu faço um convite para vocês. Les trouxe o árbol genealógico de minha família, a minha árvore genealógica. Então, temos Flávio, mi padre,
Elizabeth, mi madre. Mis hermanos, Eduardo, mi hermano mayor. Yo, que sou eu. E William, que é mi hermano menor. Então, lhe invito a fazer sua árvore genealógica, fazer a árvore genealógica de vocês em casa, para praticar, né, essa temática da família. Então, se vocês quiserem acrescentar antes os avós, né, mas eu tenho 2 mães, eu tenho 2 pais, tudo isso vocês podem colocar na árvore genealógica de vocês. Não se esqueçam de identificar com o nome e identificar o grau de parentesco. Posso colocar meus primos, meus sobrinhos, meus tios? Pode, fica à vontade. Quanto mais vocês elaborarem, melhor, tá? É isso por hoje. Hasta luego. Adiós. Olá. Sou a professora Miriam Fernandes Martins, professora de língua portuguesa da rede municipal, e venho aqui hoje falar para vocês sobre o texto narrativo e os elementos da narrativa. Todos os assuntos que eu estou abordando, eles tendem a fazer com que vocês consigam desenvolver melhor a habilidade de interpretar textos. E na interpretação de texto, saber quem são os elementos da narrativa é de suma importância. Nesse exemplo aqui eu tenho um mapa mental, onde ele traz todos os elementos da narrativa. Primeiro eu vou falar para vocês o que é um texto narrativo. Um texto narrativo é um texto que tem uma estrutura básica, com introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Nos textos narrativos, também nós temos personagens que eles desenvolvem suas ações num tempo e espaço determinados. Como exemplo de textos narrativos, nós temos os contos, as fábulas, as novelas, os romances. Todos esses são os exemplos de textos narrativos que eu posso trazer para vocês. Nesse mapa mental, nós temos todos os elementos da narrativa. Aqui a gente tem uma noção quem são esses elementos. E quem são esses elementos da narrativa? Começamos ali com os personagens. Os personagens, eles constituem os seres que participam da narrativa interagindo com o leitor de acordo com o modo de agir. Depois nós temos o enredo, que é o encadeamento dos fatos narrados em um texto. O enredo ele é composto pela introdução, que é o começo da história, pelo desenvolvimento, que é a parte que se desencadeia todo o conflito, pelo clímax, que é o ponto máximo, né, de tensão nessa narrativa, e pelo desfecho, que é a solução do conflito instaurado. Nós temos também o espaço, que é bem importante quando vamos fazer uma interpretação de texto. O espaço é o lugar onde se passa essa trama. E o tempo, que ele relata o momento em que os fatos acontecem. Hoje eu vou dar ênfase nos narradores, tá? Então, aqui ó, o narrador ele funciona como um mediador entre a história narrada, o leitor ou o ouvinte. Nós temos 3 tipos de narradores. Nós temos o narrador que é personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Vou tratar de cada um deles agora no próximo slide. Bem, os tipos de narradores. Eu vou falar primeiro do narrador-personagem. Narrador-personagem, ele é narrado em primeira pessoa. As características dele são projeção direta do eu, ênfase nos sentimentos da personagem e os pronomes e verbos estão na primeira pessoa. O que é esse narrador-personagem? O narrador-personagem, ele participa dos fatos ativamente dentro do conflito, dentro da história, do enredo. Ele está ali, ele está sentindo. Por isso que a gente diz assim, a projeção direta do eu, ênfase nos sentimentos. Ele consegue fazer com que o leitor, ele sinta tudo aquilo que está acontecendo dentro do enredo. Pode ir. Aqui eu trouxe um exemplo de narrador em primeira pessoa. Destaquei alguns pontos, que são os verbos, né, em primeira pessoa, pronomes ali em primeira pessoa. Eu corria desesperadamente, olhava para trás todo momento para tentar ver se ele estava muito perto. Podia ouvir o barulho de seus passos rápidos logo atrás de mim.
e o som de sua respiração afoita pela corrida. Mas o que prevalecia era o som das batidas do meu coração disparado. Disparado pelo esforço da corrida, pelo medo, pelo receio de ser pega, pelo desespero. Esse é um exemplo claro de narrador em primeira pessoa. Nós sentimos aqui todos os sentimentos, né? Tudo aquilo que o narrador, que o personagem quer transparecer para nós. Pode passar. Outro tipo de narrador é o narrador observador, é aquele narrador em terceira pessoa. Ele narra os fatos de fora, observa, relata, conta e os verbos todos estão em terceira pessoa. Eu usei o mesmo exemplo, só que eu troquei o foco narrativo agora no slide a seguir. Exemplo de narrador em terceira pessoa. Ela corria desesperadamente, olhava para trás a todo momento, para tentar ver se ele estava muito perto. Ela podia ouvir o barulho dos passos rápidos atrás de si e o som da respiração afoita dele pela corrida. Mas o que prevalecia era o som das batidas do seu coração, disparado de medo, de receio e de desespero. Então é possível nós utilizarmos um mesmo texto mudando esse foco narrativo. Eu posso escrever em primeira pessoa, sendo personagem, ou eu posso escrever em terceira pessoa, sendo narrador observador. Eu observo os fatos e relato. Nesse caso, nesse sentido, nós temos para a interpretação de texto, isso é assim, de suma importância, a gente saber de que tipo de narradores estamos falando. Até a próxima!